Olá, eu sou Hannah, professora de Sociologia. Hoje a gente vai falar sobre as 3 áreas que envolvem as ciências sociais, que é a ciências política, a antropologia e a sociologia. As ciências sociais é uma área de conhecimento, uma área de estudo que visa conhecer o passado, o presente e um provável futuro que a gente venha a viver. Assim como os filmes científicos, que apresentam carros voadores, entender se isso realmente pode ser uma realidade ou não. Ela visa estudar as organizações e o desenvolvimento das diferentes culturas, comunidades e sociedades, o modo operandi de cada uma, como cada uma vai se desenvolver, de que modo a gente vai vivenciar as tradições e a modernidade, assim como a pós-modernidade, que é o que a gente está vivendo hoje, século XXI. É uma ciência que busca compreender as relações do convívio de uma determinada sociedade. Porém, isso não é tão simples de se analisar. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um isolamento social. No passado, a gente não podia imaginar que essa seria uma realidade. Então, as pessoas elas estão vivendo sobre uma nova dinâmica, sobre uma nova regra, sobre novas culturas, como, por exemplo, a gente antes ia num show para assistir Ivete Sangalo. Hoje a gente tem assistir as lives, que é uma nova forma de interação que as pessoas começaram a conviver diante dessa nova realidade que a gente está vivenciando hoje. Diante disso, aí faz-se essa divisão entre o que é o estudo da sociedade, de como ela se organiza, o que é o estudo dos poderes, que é como vai estar organizado o Estado, por exemplo, e como a cultura ela é vivenciada por cada indivíduo, certo? Ou pelas suas comunidades e populações, O Brasil tem uma cultura, os Estados Unidos têm outra, os índios têm uma cultura totalmente diferente da nossa, mesmo vivendo no mesmo território que a gente. Então esse estudo é da antropologia. Primeiro a gente vai falar sobre as ciências políticas, Desde a antiguidade, os clássicos, o ser humano criou mecanismos de poderes para poder garantir a vivência de alguma organização social, para estruturas sociais, para que se organizasse os poderes e as pessoas vivessem sobre a melhor ordem possível, E aí, quem começa a analisar e a pensar essas questões? Primeiro Aristóteles e Platão, que eles demonstram um interesse maior em compreender o que é essa organização política, o que é esse ser político que as pessoas podem vivenciar. Durante o Renascimento, tivemos filósofos teóricos como Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, e nesse livro ele falou estudou como os governantes deveriam agir para ter um governo que fosse de fato efetivo para as populações ou para a população. E ele define vários modelos de governantes, daquele mais autocrata ao mais liberal, e como é que essa ordem política ela vai sendo organizada diante de um governante mais autoritário ou de um governante mais liberal. Hoje, no governo, a gente tem um governante que é mais autoritário. Então, como é que as pessoas vivenciam essa autoridade? E se fosse um governo mais liberal, como é que as pessoas iam estar vivenciando essa nova lógica política que se mostra para as pessoas, Aí, no século XVII, a gente nota a importância de teorias como as teorias de Hobbes, por exemplo, que ele defendia uma política mais absolutista. O que é, então, essa política absolutista? Ele defendia que você precisava de um monarca no poder, e esse monarca ele teria o poder absoluto sobre qualquer órgão. Por exemplo, vamos supor que o Brasil estivesse vivendo um regime absolutista. Você teria um rei que ele dominaria e comandaria todos os órgãos que a gente tem hoje, que funcionaria de forma independente, Ele estaria acima do parlamento, estaria acima do congresso. Isso é um regime absolutista. O rei ou o monarca, ele dominaria todos os poderes, tudo passaria por ele, pela aprovação dele, sem necessariamente esses poderes estarem envolvidos, conversando e dialogando de forma dinâmica. No século XVII ainda, a gente tem um outro escritor inglês que se chama John Locke, que ele defende o liberalismo político, que é completamente oposto ao que o absolutismo acredita. O liberalismo político acredita que cada homem tem o direito natural à vida e à liberdade e à propriedade, Afinal de contas, eles pensavam que para você
ter, de fato, um poder nas mãos, você precisava ter propriedade. Então ele queria essa liberdade. Totalmente diferente do absolutista, já que o rei ia comandar tudo. Na política liberal, o cidadão é livre para escolher, livre para viver as condições e o meio social em que ele estava inserido. Não necessariamente teria uma pessoa legislando em cima da decisão de uma população. Mais para frente, no século XVIII, a gente tem os teóricos do iluminismo francês, que aí surgem os autores como Montesquieu e Voltaire, que ficam responsáveis pelas novas renovações de teorias políticas. Eles já estavam pensando em um Estado mais justo, que expandisse a cidadania, que o número de pessoas... Eles já começam a pensar em um Estado mais democrático de direito, onde as pessoas seriam iguais de direitos e de deveres. Essa é a importância das ciências políticas, é você pensar que existem várias formas de governo, elas fazem parte da vida do indivíduo e a gente vai conviver com essas escolhas de poderes a depender de quem está regindo o país, um estado, um governo, por exemplo, né? A antropologia não. A antropologia, ela estuda a cultura, o lugar, as tradições, a linguagem, e aí pode ser física, biológica, social, cultural ou linguística. Ah, mas por que linguística? A gente não fala, todos nós não falamos português? Sim, mas cada região e cada lugar ela vai ter um dialeto diferente. Por exemplo, se a gente pensa na região Nordeste, o Nordeste tem um dialeto muito próprio desse lugar. Se a gente vai para a região Sul, eles vão ter um outro dialeto e tem palavras que às vezes a gente nem conhece, porque cada lugar cria uma forma de se comunicar diferente. E essa linguagem, ela precisa ser aprendida e entendida por pelo convívio, né? Pelas pessoas que estão passando pelos lugares. Isso é muito interessante, porque a cultura ela não é algo estático, que está ali parado e você entra e não muda o formato, a organização disso. Você está inserido nesse lugar e você começa a vivenciar as coisas que esse lugar está lhe dando. A sociologia é uma ciência que visa classificar as formações sociais, comunidades e agrupamentos humanos, né? Mas quando é que essa ciência passou a ser importante? A partir do século XV, a sociedade europeia passou por muitas mudanças. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial no século XIX. E, primeiro, surge o capitalismo, em sua forma mais primitiva, que era o mercantilismo, né? O que é esse mercantilismo? Os estados, eles começaram a ser formados, a ficarem unificados e começaram a traçar acordos comerciais, estabelecer rotas para compra e venda de produtos. Isso muito precário, sem nenhuma regulamentação, enfim. Depois que a gente começa a ter esse movimento, há um fortalecimento de uma classe específica, que é a burguesia. Porque, afinal de contas, alguém estava patrocinando essas viagens, essas mudanças de lugares, né? Então, a burguesia ela começa a se fortalecer. Com esse fortalecimento da burguesia, a gente tem essas novas formas de de navegar, a gente observa a colonização dos povos portugueses, principalmente, né, dos portugueses, espanhóis, mais pra frente os ingleses, em terras americanas, asiáticas, na África e na Índia. E aí, a partir desse contato, vão surgir novas relações. E essas novas relações é o interesse do estudo da sociologia, né? Mais tarde, com as novas revoluções que vão surgindo, principalmente com a Revolução Industrial, que muda completamente a lógica com que as pessoas estavam vivendo no período. No início do século XIX, a produção industrial ela tomou conta dos grandes centros, como Londres e Paris, por exemplo. E aí as pessoas começaram a sair do rural e migrarem para o urbano, que se chama êxodo rural, que é essa mudança do campo para a cidade. Então, nessa mudança, novas relações foram surgindo. Só que o fracasso das revoluções foi tão grande que muitas instabilidades surgiram na sociedade. E aí, isso resultou de esvaziamento político, um cenário de instabilidade política, de violência, de fome, de desordem social. E a partir dessa desordem social é que o estudo da sociologia passa a ser importante e passa a ser significativo para a gente compreender
como a estrutura e o convívio social vai determinar as nossas relações diante do comportamento dos indivíduos que estão vivenciando o momento da época, porque afinal de contas, assim como a antropologia, a sociedade ela não está estática e parada, esperando as coisas acontecerem, ela está em constante movimento. E é assim que funciona essas três vertentes, a antropologia, as ciências políticas e a sociologia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam, fiquem em casa. A gente ainda está em isolamento social. Esse é um momento muito importante de adoecimento agora, né, por conta desse novo coronavírus. Muito obrigada, até mais.